Olá para você que assiste a gente. O Café PT de hoje vai falar sobre empreendedorismo feminino, leis trabalhistas para as mulheres e agricultura familiar. E para conversar com a gente sobre esses temas, hoje a gente tem aqui no nosso estúdio a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia. Pegue a sua caneca e vem tomar esse café com a gente. E hoje a gente conversa com a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre leis de trabalhos para as mulheres e sobre agricultura familiar. Olá, deputada, seja muito bem-vinda aqui no Café PT. Muito bom que a senhora aceitou esse convite. Olha, eu que estou feliz, eu quero agradecer, a vocês pela essa oportunidade de vir aqui falar um pouco do nosso trabalho, da nossa atuação na Câmara Federal nesse mandato. Deputada, a senhora protocolou recentemente um projeto de lei para o empreendedorismo feminino, para linhas de crédito para mulheres empreendedoras. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho como que vai funcionar, como que é esse projeto de lei. Bem, esse projeto de lei tem uma importância muito significante nesse momento, principalmente para a vida das mulheres, Nós temos aí, hoje no país, com as mudanças no mundo do trabalho, nós temos um número de pessoas muito forte, principalmente de mulheres, que para ter renda, para sobreviver, de todas essas mudanças com relação ao processo de economia popular, de economia solidária, essas pessoas empreendem de alguma forma, ou individual ou coletivo. Tem várias iniciativas também, a partir de associações, de empreendimentos, grupos, e as mulheres são que mais estão nesses empreendimentos, essas mulheres que estão mais empreendendo, que são renda e que sustenta a família dessas mulheres. E quando eu estava secretária de Política para as Mulheres no governo do Estado da Bahia, eu pude presenciar muitas iniciativas e também pude presenciar e acompanhar e ouvir, através de grupos, de redes e de iniciativas, diversas demandas, com relação ao crédito, com relação à capacitação, com relação a fundos rotativos, a formas, a fomento para que essas mulheres pudessem empreender. E aí eu falei, quando eu tiver a oportunidade, eu vou buscar uma atuação para além desses programas que a gente tem hoje no governo do estado aqui da Bahia, mas buscar que se torne lei nacional, porque é uma demanda não só da Bahia, mas do Brasil, de todas as mulheres. Então a gente fez esse projeto, começou a tramitar já na Câmara. Ele tem o objetivo de discutir linhas de crédito, fomento para as mulheres empreendedoras, mas também é um projeto que a gente vai passar por um processo. Eu também fiz o requerimento para uma audiência pública para ouvir mais aos diversos setores e segmentos, tanto do governo quanto também de organizações empresariais e tudo mais, no sentido dos bancos que financiam os créditos, no sentido da gente aprimorar mais, que esse seja um projeto de lei que, de fato, venha contribuir com essas grandes necessidades, de acesso ao crédito, de acesso a fundos onde essas pessoas possam ter linhas de crédito que garanta essa condição de empreender, que eu sempre conversava com elas, e aí, qual é a situação mais difícil para vocês? Elas têm um capital de giro, tem uma condição da gente comprar os insumos, os produtos no artesanato, ou as mulheres que faz ali, mulheres que sobrevivem de alimentação, mulheres também comprar pequenos equipamentos no seu salão de beleza e coisas do tipo. E lá na Bahia, a gente fez uma parceria, a Secretaria de Política para as Mulheres com a Secretaria do Trabalho, que já tem linhas de créditos, a gente fez o Crédito Bahia Mulher, e teve uma aceitação muito grande. E olha que a gente não tinha grandes
mecanismo de divulgação, de capacitação para essas mulheres acessar esse crédito, e em seguida a gente teve um desempenho muito grande. E por vários lugares, né, a gente acompanha que tem pequenas iniciativas como essa. As mulheres pagam, né, as pesquisas demonstram, os diagnósticos feitos pelos diversos programas que existem, que elas são boas pagadoras, são organizadas no seu empreendimento, e é uma constatação real na sociedade. São milhares de pessoas que sobrevivem a partir dessas iniciativas, dessa economia, né, lá no seu bairro, na sua comunidade, no seu município, empreendendo de alguma forma, ou no campo, ou na cidade, e conseguindo sua sobrevivência, sua renda, que é uma forma de trabalho. E esse projeto prevê uma taxa de juros bem baixa, né, para esse crédito? Sim, porque uma das necessidades, quando a gente ouviu o desafio sobre a questão, né, de juros, né, e a gente também debate nessa perspectiva dos juros baixos, né, até 2% ao ano. Claro que a gente vai aprimorar na partir desses debates que a gente vai fazer, né, ouvindo aí quem pode, os bancos, ouvindo o governo, o ministério, né? E também a gente quer trabalhar na perspectiva tanto da empreendedora lá, pequena, mas também das médias, né, empresárias, que também tem muitas mulheres aí, pequenas empresárias, médias, que sobrevivem nisso, tanto elas é uma renda de sustento das suas famílias, quanto também, né, contribui para que outras pessoas, porque acaba empregando uma ou duas pessoas ali naquele empreendimento, naquela pequena empresa, e consegue sobreviver e gerar oportunidade também para outras pessoas. Então, a gente quer trabalhar numa perspectiva de que todos os segmentos, que todas, né, as pessoas que estejam em qual patamar inicial, ou num pequeno empreendimento mesmo, empreendendo ali no seu salão de beleza, no seu lanchinho, tem pessoas, né? Eu mesmo conheci mulheres que têm um carrinho, né, vende ali naquele local, tem uma festa, tem uma coisa na praça, vende um lanche, uma coisa ali, mas se ela tem um carrinho com todos os acessórios bem organizadinho e tal, é mais apresentável, a renda dela é melhor, e se ela tiver um pequeno capital para fazer mais ainda, ela consegue. E também estamos debatendo sobre a questão, né, também da capacitação e da informação, como elas acessar esses créditos, essa importância delas ter a condição da renda. Para elas ficarem sabendo que existe essa possibilidade. E capacitar, e é todo um processo, não é só que o banco ali, que um agente financiador tenha essa linha de crédito, mas que ela saiba como acessar, que elas façam os projetos, quando elas tiver o recurso, consiga, né, desenvolver a sua ação específica ali, né, no empreender, porque às vezes sobre a gestão também, né, porque muitas vezes alguns empreendimentos também não avançam, não dão certo em função da questão da gestão, né, de como empreender. Deputada, e qual que é a importância de estar fazendo esse tipo de projeto de lei especificamente para as mulheres? A importância é porque nós mulheres somos a maioria da população desse país, né? Nós mulheres estamos presentes em todos os setores econômicos e produtivos da sociedade. Nós mulheres somos, na sua maioria, responsáveis pelo sustento da família. Quando não é uma mãe solo, é uma monoparental, que é responsável, é um parente ali que sustenta. E todos os diagnósticos, pesquisa, pelas estatísticas que a gente tem hoje no país com relação a trabalho, a renda, tudo, as mulheres estão inseridas. E quem também tem uma situação de maior invisibilidade com relação à questão, nós temos uma sociedade muito machista em todos os setores, nos setores econômicos não é diferente. Então, a questão da mulher ter o empoderamento para gestar aquele empreendimento, para ter a sua capacidade de crescimento, isso tudo, né, é um desafio para muitas mulheres, e principalmente as mulheres negras, mulheres que estão nas comunidades mais pobres, que estão em sua situação de vulnerabilidade. É muito mais a invisibilidade e falta de oportunidade de acessar recursos, de acessar oportunidades para que ela melhore a sua renda e possa se sustentar e viver uma vida não dependendo de políticas
como é que diz, assistencialista, que muitas vezes acaba sendo isso também na vida de uma mulher em situação de pobreza, de vulnerabilidade. Sim. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com o Café PT. Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho? Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele tá saudável. Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O Farmácia Popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer e vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com o Café PT e hoje a gente conversa sobre empreendedorismo feminino, leis trabalhistas para as mulheres e agricultura familiar com a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia. Deputada, mudando um pouco de assunto, a senhora também apresentou um projeto de lei para mulheres que sofrem de doenças que aumentam o fluxo sanguíneo durante o período menstrual, né, nas leis trabalhistas, um projeto de lei. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto de lei, o que ele é, qual o objetivo. Então, é também uma das escutas que a gente sempre faz, que eu venho, né, de uma trajetória de vida de movimento sindical, de movimento social, de participação muito efetiva com relação a ouvir os diversos segmentos, né? E sempre, como uma trabalhadora que sou também, né? A gente debatendo muito sobre os programas, a saúde da mulher no mundo do trabalho, e foi uma das demandas que a gente existe, né, essa situação, a mulher que tem mioma, que tem outras doenças no sentido do endometriose, né, que aumenta o fluxo sanguíneo, né, durante a menstruação, ela sofre muito, é um desconforto, ela sente dores, ela sente um mal-estar no corpo, aquele fluxo muitas vezes passa vexame porque chega um momento, né, que acaba o fluxo sendo muito maior e ela não consegue conter aquilo. Então, assim, esses primeiros dias é muito difícil para muitas mulheres. A gente já ouviu e ouve várias mulheres, quando você vai numa empresa, quando você conversa, numa roda de conversa, quando você está ali, o quanto incomoda. Tem mulheres que ficam até numa situação assim, um pouco depressiva, né? Deprimida ali naquele momento, poxa, eu não vou sair, eu não vou fazer isso, eu não aguento, e vai para o trabalho numa condição como essa e passa desconforto, né? Então, é justo que a gente possa também pensar nisso, porque num ambiente saudável, num ambiente de trabalho, que a pessoa tem as condições objetivas de conforto, de trabalho, de respeito, a produção é outra, é melhor para todo mundo, para a empresa e também para quem, né, para o empregado, para quem está trabalhando. Se a gente faz isso, se a gente consegue avançar numa perspectiva dessa, a gente consegue também, de fato, que as mulheres consigam produzir mais, e isso pode ser compensado. Nós não estamos querendo que a mulher fique em casa sem ter nenhum outro compromisso com o trabalho. O teletrabalho pode acontecer em algumas funções, né? Ela pode compensar essas horas de trabalho também de uma outra forma. Seriam 2 dias de afastamento? 2 dias de afastamento, né? Durante esse período? No início, porque sempre esse incômodo maior é nos primeiros 2 dias. Né? Eu sei porque sou uma dessas mulheres. Infelizmente, sei exatamente como que é. Já fui parar no hospital várias vezes com dor de endometriose. É muito importante esse projeto. Acho que vai atender a muitas mulheres. Lá na Bahia também a gente teve uma experiência muito interessante do Selo Lilás, um projeto de lei da deputada, que ela até agora está secretária, né? Depois que eu saí da secretaria ela assumiu, a deputada Neuza Cadória, deputada estadual, ela fez uma
um projeto de lei que é uma certificação para as empresas que têm boas práticas, tanto no processo de capacitação, quanto também na questão, né, do ambiente de trabalho, sem violência e tal. E a gente visitou muitas empresas e foi certificada já na Bahia 84 empresas, e foi um processo assim que a gente viu tanto as necessidades que existem ainda, né, nessa dimensão do mundo do trabalho, quanto também iniciativas interessantes de empresas que inovaram, que têm boas práticas nesse sentido, tanto na parte da promoção do trabalho, quanto também no ambiente de trabalho com relação ao respeito, à não violência e tal, que a produtividade e a vida dessas mulheres é outra, entendeu? Então a gente percebe que tem que avançar, né? O ano passado, né, o presidente Lula também sancionou aquela lei com relação à igualdade salarial, né, também, né? São várias iniciativas que a gente precisa tratar a relação das mulheres no mundo do trabalho, da mulher trabalhadora. Deputada, a senhora também, como uma agricultora familiar, né, que vem aí desse meio, que já trabalha há tanto tempo com essa demanda, quais são os projetos para a agricultura familiar? A senhora recentemente andou tendo tratativas, né, com o ministro Paulo Teixeira. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente também sobre a agricultura familiar. Então, eu tenho muito orgulho, né? Primeiro quero dizer isso para todos vocês, de ser o que eu sou, de ser uma mulher do campo, ser uma mulher agricultora familiar, filha de agricultora familiar. Até hoje, né? Nós temos a mesma propriedade da avó, do pai, da mãe, e hoje nós estamos lá dando continuidade, eu e meus irmãos, e né, numa realidade, né, que é a agricultura familiar do semiárido, mas os potenciais que a agricultura familiar brasileira tem, no sentido da produção, né, de alimento, mais de 70% dos alimentos consumidos pela população desse país, tem alimentos, produção de alimentos, exemplo de mandioca e outros, feijão, que a agricultura familiar produz 100% dessa produção, né? Hoje o leite já é uma produção mais do pequeno e médio agricultor, enfim. Então, a agricultura brasileira em si, a agricultura familiar, ela tem uma importância muito grande, tanto na questão da economia, na vida, no desenvolvimento econômico, social e produtivo do país. Então, essa agricultura familiar, eu costumo dizer, nós somos um modo de vida só, mas nós precisamos de todas as políticas públicas, da educação, da saúde, do saneamento, né, de todas as políticas públicas de infraestrutura, né, que as pessoas precisam na cidade, a gente precisa no campo, só que de modo diferente, de outra forma, né, dessa política chegar. Da educação, tem que levar em conta o contexto da realidade, né, do campo, mas a gente precisa da educação, precisamos estudar, precisamos ter acesso, né, a questão da saúde, né, precisa que tenha atendimentos, precisa que tenha médico, precisa que também seja levado em conta a realidade, os conhecimentos e os saberes, né, também local, que realmente, quando você lida com o alimento, você está tratando da saúde. Quando você tem uma alimentação saudável, você está, né, cuidando da saúde. Então, o investimento em saúde, o investimento na segurança, hoje também para essas pessoas para o campo, a agricultura familiar. Então, dentro de todo esse debate, a minha trajetória de vida sempre foi aí, e eu fui dirigente também da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, CONTRAF, e eles me apresentaram a demanda de um PAC para a agricultura familiar, né? Eu já defendia isso, que o PAC também precisava chegar até o campo com mais eficaz, né? Já tem muitas ações, mas que precisa, de fato, tratar esse segmento como, né, um segmento importante para o investimento, né, econômico, social. E aí essa proposta como essa não pode ser do legislativo, tem que ser do executivo. Então eu fiz a indicação, entreguei para o ministro Paulo, já dialogamos sobre a importância, ele também já vinha nessa tratativa de algumas ações, né, relacionada, ele tem a mesma visão da importância desse investimento, e também estamos esperando também dialogar com o ministro, né, da Casa Civil, o ministro Rui Costa, porque ele é o responsável, coordenador, mas aí a gente já vai fazer essa tratativa juntos, né, e que seja uma proposta
para toda a agricultura familiar brasileira. A senhora podia citar um pouquinho alguns pontos desse PAC, né, que é esse programa de aceleração continuada? Então, a aceleração o PAC crescimento. do crescimento que existe, né? O PAC aí tem investimento na educação, né, que agora saiu, né, foi lançado o PAC Educação, a infraestrutura, toda a questão, né, industrial e saúde, tudo aqui que o PAC tem. O que a gente colocou nessa proposta? O que a gente está colocando? A gente quer investimento de educação no campo, né? Escolas e qualidade para os professores, iniciativa com relação à questão da capacitação profissional, fortalecer todo esse processo da educação profissional, da qualificação, porque como é que você vai ter uma sucessão no campo se você não tem jovens inseridos num processo educativo de qualificação para que eles possam produzir, né? Melhorar a sua produção? Você vai atrair um jovem hoje para o campo sem ter a internet, sem ter o conhecimento, né, numa era digital dessa que a gente está vivendo, né, tudo isso. Então, investimento também para que as pessoas no campo tenham acesso à internet, tenham acesso à energia elétrica, né? Estamos na fase do debate de quantificar isso, né? Quantas famílias ainda nesse país precisam de energia elétrica, a questão do escoamento das estradas, tanto estradas vicinais também como asfaltamento em algumas regiões para escoamento da produção. Outro tema que aí trago esse tema da saúde, com mais unidades, né, de atendimento à família e outras ações também com relação, porque às vezes você tem uma pessoa que fica doente, aí não tem a condição de vir até o hospital, que tem atendimentos também mais na zona rural, né, que o governo crie condições desse atendimento chegar até as pessoas. Então, a gente também já sabe que no PAC, no geral, no PAC, na proposta, e tem algumas ações que já são relacionadas que é para o campo, né, para o desenvolvimento também no rural. Mas isso não está dentro de um programa apresentado pelo Ministério, pelo Conjunto da Agricultura, para que tenha essa assinatura, né, de que é a agricultura familiar, que é um investimento do governo federal para um setor estratégico, importante para o desenvolvimento e para a economia, para a produção de alimentos. Porque a gente precisa, nunca teve no Brasil, né, mesmo com todos os programas que o presidente Lula, nos seus primeiros mandatos, no 1 e 2, e agora no terceiro, o presidente Dilma e outros, mas nunca tem programas pontuais, investe o crédito, investe ali em uma ação ou outra, mas nunca teve, de fato, um investimento, né, econômico, um investimento nessa linha do crescimento mesmo, né, o aceleramento do crescimento para a produção, e que tenha todo esse contexto das diversas políticas públicas de saúde, de educação, de infraestrutura no campo, né, da questão hoje da água, enfim, uma infinidade de investimentos que é preciso. Nunca teve de uma visão estratégica para o setor dizer assim, esse investimento de X milhões, porque nós queremos chegar a um patamar, como na indústria, no setor tal, no portuário, não sei o quê, né? O governo e os empresários investem milhões e dizer que tem um retorno para crescer aquela realidade. Então, a agricultura precisa também, a agricultura familiar, ser tratada dessa forma, para que a gente possa ter um país com mais produção de alimento saudável, porque a agricultura familiar já comprovou, né? Não é só um reconhecimento no Brasil, mas a FAO, que é um organismo das Nações Unidas, coloca que a agricultura familiar é a forma de produzir, é o arranjo produtivo que conserva e preserva as riquezas naturais, né? O nosso planeta precisa de cuidar da questão ambiental, então a gente precisa ter, para o país, de fato, para a gente avançar numa perspectiva dessa, um investimento como tem o PAC hoje, investindo nos diversos setores econômicos do país. Que é importante não só, né, para esses agricultores, mas para todo o país, para poder trazer essa, como a senhora mesmo disse, essa geração de alimentos saudáveis, né, essa possibilidade de... Sim, né, porque se a gente tem alimento, né, produz o alimento saudável, e para toda a população, é beneficiar a sociedade como um todo. Se a gente chega, né, quem está aqui na cidade, que precisa, né, depende da produção do alimento de quem está lá na produção, lá no campo,
também ajuda todos, né? E uma geração, e a gente também tem, se tem desenvolvimento, se tem renda, você, às vezes, tem jovens, tem pessoas que querem sair, às vezes não é a sua vida, viver no campo a vida toda, mas tem outros que têm muita vontade. Eu sempre converso, sempre estou nos espaços. O que lhe falta para você continuar aqui nessa propriedade, para você ver no campo? Você não gosta da vida? Não, eu gosto, mas eu não tenho renda, mas eu não tenho, aqui não consigo viver da minha própria produção. Falta uma tecnologia aqui, outro, falta a questão da comercialização, né, desse processo mais de organização de investimento e mecanismo de acesso a mercado. Então, tem uma condição hoje da gente ter um equilíbrio nessa coisa, porque as pessoas imigraram muito para os grandes centros, né? E hoje a migração é também nos pequenos e médios, né? Vai para lá, vai para cá, porque não tem alternativa. E você vê que onde tem políticas de investimento, as pessoas se sentem bem, têm qualidade de vida e permanece ali. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com o Café PT. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Olá, estamos de volta com o Café PT e hoje a gente conversa com a deputada Elisângela Araújo, do PT da Bahia. Deputada, e dentro dessas temáticas que a gente está trazendo aqui hoje, como políticas públicas para as mulheres e tanto para a agricultura familiar, o que a senhora acha que mudou desse novo governo Lula para cá? O que se abriu? Quais são as novas perspectivas que temos agora com essa retomada da democracia, com esse novo tipo de diálogo? É claro que assim, não tem sido fácil, né? Eu que acompanhei o processo de transição, coordenei aqui, junto com outros companheiros, o GT de agrário, né? E a gente acabava dialogando com todos os outros. Na verdade, o Brasil passa por um processo mesmo de reconstrução, né? A gente, em pouco tempo, tivemos desmonte de muitos programas e muitas políticas públicas, né, que estava contribuindo e mudando a realidade em diversos setores da sociedade. E eu digo isso muito assim, eu sou de uma região semiárida, né, nasci lá, e sei o quanto a questão da água foi um grande desafio à indústria da seca e tudo mais. Quando você teve uma política, né, de tecnologias para captação de água, hoje mudou aquela realidade, né? A gente toma água de qualidade, a vida mudou quando chegou a energia elétrica, então o conforto, a vida mudou, né, das pessoas. Então esses programas vinham trazendo o Brasil num outro patamar, né? A questão da educação, o acesso, né, de todo mundo ir para uma faculdade, filho de um trabalhador, de uma trabalhadora, enfim. E aí, quando vem todo esse processo de golpe, desse desmonte das políticas, isso foi muito rápido, porque era programas, isso que nós estamos dizendo agora que queremos um PAC, uma política estruturante, porque a gente não quer ser desmontado por qualquer situação da conjuntura política do país, né? Então, essa reconstrução está sendo muito importante, né? Esse momento, a volta das políticas públicas, né, para o investimento na agricultura familiar já está fazendo a diferença. A questão também na educação, né? Você viu o Enem esse final de semana, né? Aumentou a participação. Meu filho até fez também, disse que adorou. A questão da saúde, os investimentos na saúde, né? Os investimentos da habitação, voltar aos programas de habitação fez uma diferença na vida de pessoa, porque a casa é o porto seguro, né? Quando você tem.
Enfim, então são diversos, né, a volta do Ministério das Mulheres, né, porque como nós mulheres estávamos sendo tratadas, apesar que ainda estamos vivendo aí os impactos, né, muitas violências e tal, mas está tendo um governo colocando aqui, ó, vamos discutir, vamos tratar do assunto. E em outros setores da economia do país que a gente já sente, né, o aumento do emprego, né, da oportunidade de trabalho. A gente teve um desmonte muito grande com reforma, né, trabalhista e tudo mais, e agora a gente percebe que, né, tem uma outra perspectiva na economia desse país. Então, essa redução... Para a área social. Para a área também, social, os programas sociais aí tem sido feita a diferença. O Brasil estava no mapa da fome, agora você já vê isso, né, já mudando essa realidade. Eu acredito que em pouco tempo, quando vier uma nova estatística, aí a gente já vai ver a diferença, que já viu a diferença o ano passado, e esse ano eu acredito que não chega ao final do ano, não, a diferença, né, de patamar dessa realidade vai mudar consideravelmente. Então, são boas as perspectivas para o futuro? Com certeza, né? Eu sou uma pessoa assim, acho que da minha realidade, de onde eu vim, eu sempre fui uma pessoa de muita esperança, muita fé, que vai dar certo, que a gente tem uns potenciais extraordinários, que acreditar, né? E que a gente precisa compreender o que é projeto de governo, que tem distribuição de renda, que tem tudo, e a gente tem que dialogar muito com a sociedade para essa compreensão e a gente trazer essas pessoas para, né, esse país sair dessa situação de ódio, de misoginia, de pessoas que acham que, né, que com essa vai chegar a algum lugar. Então a gente tem que mudar essa realidade. Muito obrigada por esse bate-papo, adorei conversar com a senhora. Volte sempre aqui no Café PT. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Não sei se eu consegui atingir o objetivo aí, mas, né, estou sempre à disposição para falar dos diversos temas que a gente tem acompanhado. Muito obrigada. Obrigada. E esse foi o Café PT. Obrigada a você que ficou com a gente aqui até o final. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. E a gente se encontra no próximo programa.